Olá, pessoal! Iniciaremos agora o nosso capítulo 9, presença de palco, tá? Então, esta representação que nós estamos vendo aqui em cenário, personagens, certo? Ele nos ilustra uma cena, uma encenação teatral, tá? Então, olha, de que cena será que estas pessoas estão interpretando aqui no palco, né? Do que será que se trata? A sua experiência em teatro, você já assistiu alguma coisa? Você já participou de algo? Qual foi? O que você achou dela? Caso você nunca tenha assistido a uma peça, diga que tipo de espetáculo gostaria de assistir e por quê. Tá? E aí a gente vai comentar a respeito disso na nossa aula online. E qual a importância do teatro para a sociedade, né? Inclusive, nós até já conversamos um pouquinho em aula, mas retomaremos sobre esse assunto, tá? Fazer o teatro é muito mais do que subir o palco e recitar falas decoradas. A produção de uma peça teatral, ela envolve o trabalho de muitas pessoas, todas comprometidas em preparar um espetáculo que encante o público. Essa é a grande função do teatro, né? Você encantar pela representação, pelo cenário, enfim, por um conjunto de obras, tá? Então, esse que está sendo mostrado aí é o espetáculo Pipi Meia Longa, certo? Ele foi apresentado na Ucrânia em 2017. Agora, as luzes se apagam, as cortinas se abrem, os artistas entram em cena. Isso é o teatro, uma forma de arte muito antiga, na qual os atores interpretam e representam uma história para o público, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, com a origem do teatro. Um palco que serve para lidar com emoções dos que representam artes. O teatro é comemorado mundialmente no mês de março, em especial no dia 27 de março. Então, conheça a sua origem. Então, esse texto vai trazer a origem do teatro no mundo, tá? Então, vocês farão a leitura dessas duas páginas, 66 e 67, certo? E estarão prontos para responder a interpretação escrita desta página 68 e 69, ok? E 70, ok? E o artigo expositivo, ele é um gênero muito comum no contexto escolar e acadêmico. Ele tem como finalidade apresentar um tema específico e informar sobre ele, recorrendo a recursos como conceituação, descrição, comparação, exemplificação, enumeração. Como o seu objetivo principal é explicar determinado tema, ele busca ser neutro e objetivo. E esse tipo de artigo não há explicitamente defesa de opinião ou ponto de vista, né? Bem diferente do artigo de opinião, porque lá sim você expõe o seu ponto de vista. Agora aqui no artigo expositivo, ele já é um pouco diferente, porque ele vai explicar alguma coisa, como foi o caso, né, do teatro, a origem do teatro. Ele está explicando o passo a passo de como tudo aconteceu no nosso mundo, certo? Então, por isso ele é chamado de artigo expositivo. Ele demonstra, ele descreve, ele explicita, né, exemplifica alguma coisa. No caso aqui, do primeiro que nós vimos, foi sobre a origem do teatro, tá bom? Então, agora sim, vocês têm condições, tá, de responder até a página 70 e nós faremos a conferência em aula online, certo? Então, voltando lá para o início, na página 66, tá? Onde vocês iniciarão a leitura e farão as questões, ok? Então, nos veremos para fazer a conferência das atividades em aula online. Então, até lá, obrigada.